Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora ao nosso segundo dia do mini curso preparatório para o exame da ordem. Vamos nessa nossa revisão super rápida aqui e intensa, mas proveitosa. Gente, no início dessa aula, nós vimos aqui sobre, e estamos vendo agora, na verdade, também, né, sobre o vício de iniciativa, não se convalidar com a sanção do chefe do Poder Executivo, correto? Porque aqui, se você observar bem, algumas coisas são de competência privativa do chefe do Executivo. Ele que vai tratar de remuneração de servidores públicos, de organização administrativa, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias. E se eventualmente um senador propuser uma lei a respeito disso, começa a votação no Senado, né, excepcionalmente, e aí vai para a Câmara. Depois encaminha-se para o chefe do executivo, ele vai sancionar. Sancionar dizer que ele concorda, mas não importa aqui. Ele não vai adiantar ele concordar, não adianta ele sancionar, porque a sanção dele não convalida o vício de iniciativa, não faz com que o início se torne válido. Bom, depois nós estávamos reiterando aqui sobre a súmula vinculante, que ela vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais, mas ela não vincula a função legiferante, que é a função atípica do Poder Executivo, no caso de medida provisória, e é a função típica do Legislativo, no caso de criação de leis. Toma cuidado porque a súmula vinculante ela vincula o Poder Legislativo, sim. Ela não vincula o Poder Legislativo na sua função legiferante, que é a capacidade de criação de leis. Agora, por exemplo, quando a Dilma Rousseff foi julgada no processo de impeachment, ela não entrou algemada. É claro que é só uma analogia para você lembrar, porque a súmula vinculante número 11, ela determina que você não pode algemar as pessoas, certo? Só em casos extremamente excepcionais. Então, a título de curiosidade, só para a gente conseguir fechar esse contexto, né, de imaginar essas respostinhas, e aí você lembra que a Dilma Rousseff não foi algemada, ela só súmula vinculante número 11, então ela foi julgada sem algema, beleza? Bom, gente, aqui também, só para você visualizar, a jurisprudência é um juiz prudente, então toda jurisdição, que é o juizão, para que ele seja um juiz prudente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ter a uniformidade do seu julgamento. Casos diferentes de Votuporanga, com Jales, casos parecidos, melhor dizendo, né? Que tenham decisões diferentes, faz com que o judiciário não tenha tanta relevância assim. O ideal é que todo mundo seja, né, julgado da mesma forma. Então, a jurisprudência é realmente o entendimento reiterado de vários julgadores, e o resumo da jurisprudência é a súmula. Então, olha só, todos os tribunais fazem súmula, TJ, TRF, STJ, STF, olha só, inclusive o STF também faz súmula, não é somente súmula vinculante, não. Ele é o único que faz súmula vinculante, mas ele também faz súmulas, tá bom? Lembrando que a súmula vinculante é diferente de maioria absoluta. A maioria absoluta, se você pegar uma pizza, a maioria absoluta é um pouquinho mais da metade. Agora, dois terços, não. Dois terços você pega e divide a pizza em três, olha só quanto que é maior. Dois terços é bem mais difícil do que a maioria absoluta. E aqui o nosso post-it de situações relacionadas com dois terços, lei orgânica municipal, criação de súmula vinculante, e modulação dos efeitos temporais em uma decisão do controle concentrado de constitucionalidade. Aqui está diferente aqui de cautelar, né, por meio de maioria absoluta. Só estou mostrando aí para você, mas vamos ver esse caso de modulação dos efeitos temporais ainda nessa aulinha agora. Mas, por enquanto, só essa revisão. Só reiterando aqui função legiferante, a função atípica do executivo, e função típica do legislativo, essa função legiferante, capacitação, né, de criação de leis. Aqui estava comentando mais uma vez sobre o regimento interno de um tribunal. Se você perde aqui, você recorre para uma turma. Se você perder nessa turma, artigo 942 do CPC, você vai ser encaminhado para uma turma maior quando a decisão for não unânime. A criação da administração pública direta e indireta e a tributação, contribuições sociais, ajuda a manter a seguridade social. Previdência, assistência e saúde. Para você ter direito à saúde e assistência, você não precisa de contribuir. Agora, para ter direito à previdência, você precisa contribuir, correto? Então, a contribuição social ajuda a manter a seguridade social. Eu estava comentando isso justamente por quê? Porque para manter alguma coisa, é preciso ter dinheiro para manter. E o que faz com que seja mantido as coisas é a própria tributação em si. Então, se você lembrar das logísticas, né, dos reinados, antes de vir a primeira dimensão dos direitos humanos, que é a liberdade, o rei ele tomava conta de tudo. Ele era o Estado absolutista, ele criava a regra, ele executava a regra e ele mesmo julgava se você não fizesse as coisas de acordo com a regra. Aí o Estado, né, era muito absolutista, muito forte, e as pessoas falam assim, não, a gente não aguenta mais isso, a gente quer parar com isso, nós não queremos, nós queremos liberdade. A liberdade é a abstenção por parte do Estado, né? Ele se abstém de praticar atos, ele não mais intervém. Só que a liberdade foi confundida por libertinagem por algumas pessoas na época da Revolução Industrial, e aí as pessoas buscam o Estado novamente. Aí o Estado vem e ele procura trazer educação, saúde, cultura, lazer, moradia, proteção, alimentação, lazer, né? Enfim, ele procura assistir a população por meio da tributação. Só que a tributação, se ela for elevada muito, vai ficar igual antes da primeira dimensão. Então, o que o Estado faz? Ele privatiza. Só que ele não privatiza para ficar igual era na primeira dimensão, né, que é a libertinagem. Ele privatiza, mas é uma liberdade diferente, é uma nova liberdade, é o neoliberalismo. Então, agora, ele cria algumas agências reguladoras, que são autarquias, para controlar. Olha só, se você lembrar, a Anatel o que ela fez? Ela cuidou da Oi, da TIM, da Vivo, da Claro, né, a Agência Nacional de Telefonia, é uma agência reguladora, é uma autarquia criada por lei.
correto? Assim como nós também temos a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela também cuida ali dos planos de saúde. Se você para pensar, olha só, um diretor do hospital conversa com o ministro da Saúde, o ministro da Saúde conversa com o Poder Executivo conversa com o Legislativo, e eles criam, né, por meio de uma lei, eles criam uma autarquia, a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Só estou comentando aqui para você, se você não pegou aquela parte do neoliberalismo ali, fica tranquilo. Você estava dizendo que antes da liberdade, o Estado ele fazia muito, ele dominava muito. Aí vem a liberdade. A liberdade é boa, mas as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Os mais fortes acabam engolindo os mais fracos. Aí o Estado tem que voltar a agir. A hora que ele volta a agir, ele eleva a carga tributária para poder assistir o povo, para dar assistência. Quando ele eleva a carga tributária para assistir o povo, consequentemente você acaba ficando quase igual antes do Estado, né, ter se abstido da primeira dimensão. Então fica esse jogo entre primeira dimensão e segunda dimensão que nunca resolve. Então o Estado faz o quê? Ele cria uma nova liberdade. É o neoliberalismo. Ele faz a privatização, só que ele também regula o mercado por meio dessas agências reguladoras. Ele fica controlando para ver se não tem nenhum tipo de abuso. Abusos iguais ocorreram na liberdade, na primeira dimensão dos direitos humanos. Aqui é só a demonstração sobre cada ente federativo que ele pode criar a sua administração pública indireta. Eu não coloquei o Distrito Federal aqui, mas pelo amor de Deus, né, gente? Eu falei se todos os entes da administração pública podem criar a administração pública indireta, então o Distrito Federal também pode criar. Olha só, a título de curiosidade, você aprendendo aí que a lei cria a autarquia e a lei autoriza a criação das estatais, que é a Sociedade de Economia Mista e empresa pública, tá? Aqui nesse cantinho aqui, eu só estava dizendo que sinônimo de lei é lei, lei ordinária é lei específica. Sinônimo de lei complementar é lei complementar. Então, é importante na leitura dos dispositivos legais que você for fazendo ao longo do tempo. Outra coisa importante aqui é lei, não é lei complementar, tá? Quando eu coloquei lei complementar aqui, eu estou dizendo que a fundação pública, a área de atuação dela é feita por meio de lei complementar. Eu não estou dizendo que ela é criada ou autorizada a sua criação por meio de lei complementar, certo? Aqui nós temos que a lei autoriza a criação das estatais, então aqui nós temos os seletistas, são pessoas jurídicas de direito privado. Olha só, a empresa pública, ela é de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito privado, por quê? Porque ela concorre diretamente com o setor privado. É assim, é a Caixa Econômica Federal concorrendo com o Banco Itaú. Então você não pode dar algumas prerrogativas essa empresa pública que ela não seja estendida ao setor privado. Imagina o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal sendo isento de pagamento de algum tipo de tributo. E aí? Como é que o outro banco vai concorrer com ela? Não vai, é impossível a concorrência, é desleal a concorrência. Por isso que as empresas estatais, elas não possuem benefícios que não sejam estendidos ao setor privado. Só a título de curiosidade, também joguei aqui uma situação relacionada com a responsabilidade objetiva com a administração pública como um todo, e quando ela presta atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva, correto? Gente, mais um caso aqui importante que nós temos a Constituição do Estado e a Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição do Estado, ela tem que ser respeitada pelas leis estaduais. E aí isso é levado lá para o TJ do respectivo tribunal em si, respectivo estado em si. Assim como a Constituição da República Federativa do Brasil também, as pessoas têm que respeitar, se não respeitar, o STF que vai controlar. Muito importante isso, também lembrar que, às vezes, a lei X, pessoal, aquela lei estadual X, ela está de acordo com a Constituição do Estado, sim, mas às vezes ela não está de acordo com a Constituição Federal. É importante isso por quê? Porque a Constituição Federal ela não é hierarquicamente superior à Constituição do Estado. Não existe aqui hierarquia, não existe aqui ordem. O que existe é um respeito a algumas diretrizes. Por exemplo, a Constituição do Estado ela não pode criar pena de morte. Mas não significa que a Constituição do Estado tem que reproduzir todos os dispositivos da Constituição Federal. Não, ela só não pode criar uma pena de morte, correto? Ela, por exemplo, ela pode criar legitimados ativos para a propositura do controle concentrado diferente da União, correto? Assim, nós temos o 444, quatro meses, quatro pessoas e quatro entidades. Isso para fazer a ação do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. Agora, nos estados, para fazer essa ação do controle concentrado, não precisa ser necessariamente 444. Pode, inclusive, ter um promotor de justiça ou até um prefeito, coisa que não tem no controle concentrado de constitucionalidade perante a Constituição e no caso do STF. O prefeito não tem legitimidade ativa para poder fazer isso. Olha só. Aqui nós temos ADC, ADI e ADPF. São ações do controle concentrado que vão diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Eu coloco aqui ADC, ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Porque você faz assim, aí você faz um risquinho para cá e para cá. Olha só, você aumenta o tamanho da pirâmide, enquanto maior o espaço, mais palavras cabem. Então aqui você tem federal, federal, estadual e municipal. Nota que não cabe ADC de conteúdos estaduais. Não cabe ADC de conteúdos estaduais. Rafael, o que é uma ADC? A ADC é a ação declaratória de constitucionalidade. Olha só, você busca reafirmar o conteúdo de uma lei. É isso que você faz, igual aconteceu com a Lei Maria da Penha. Buscou-se reafirmar o conteúdo da Lei Maria da Penha. Certo? Então, só reiterando, você busca com a ADC reafirmar o conteúdo de leis e atos normativos federais. Emendas constitucionais federais, emendas constitucionais estaduais, não. Tá? Leis estaduais, não. Então, somente leis federais e emendas constitucionais federais podem ser objeto ali de ADC, ação declaratória de constitucionalidade.
Olha só, importante aqui que é na prova da B, né? No exame, não lembro o número qualquer que foi, mas perguntou a respeito disso. A Constituição Estadual, ela fez uma emenda constitucional e é cabível uma ADCOM? Não é cabível uma ADCOM, não cabe ADC de conteúdo estadual, correto? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. E só comparando aqui o controle concentrado com o controle difuso de constitucionalidade, é bem simples isso aqui, só você entender que o controle concentrado é porque fica concentrado no Supremo Tribunal Federal. Você leva, o objeto da ação é declarar inconstitucional uma lei específica. Você manda isso como pedido para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma situação abstrata, porque na hora que ele declara inconstitucional essa lei, você não sabe quem é que é atingido por essa decisão. Agora, no controle difuso, não. No controle difuso, você chega até o judiciário dizendo que você quer o seu dinheiro de volta da época do Plano Collor de Mello. Então, você diz que quer o dinheiro de volta e aí você diz que a medida provisória que resgatou a poupança pública na época ela era inconstitucional. Então, o fundamento do seu pedido é esse, mas o seu pedido é pegar o dinheiro de volta, assim como também alguns caras que cometiam crimes na época em que a lei de crimes hediondos não permitia a progressão de regime iam pedir a progressão de regime. O pedido era a progressão de regime, ir de fechado para semiaberto, semiaberto para aberto. Mas o fundamento do pedido era o quê? O fundamento do pedido era que a lei de crimes hediondos ela era inconstitucional, porque ela não permitia a progressão de regime, certo? Gente, só a título de curiosidade, o que está escrito aqui é exatamente isso. O 444 é quatro meses, quatro pessoas, quatro entidades. Aqui está no artigo 103 da Constituição Federal. Mesa da Câmara, mesa do Senado, presidente da República, procurador-geral da República, partido político com representação no Congresso Nacional e Conselho Federal da OAB. Daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre isso aqui. Presta atenção aí. Certo? Olha só reiterando aqui os legitimados ativos, os universais e aqueles que têm que demonstrar pertinência temática. O que é pertinência temática? A pertinência temática é você demonstrar que aquele assunto em si ele tem a ver com a sua vida. Porque a regra é que, se eu estou aqui no estado de São Paulo, eu não tenho nada a ver com as leis do Tocantins, eu não tenho nada a ver com as leis do Rio de Janeiro, eu não tenho nada a ver com as leis do estado de Minas Gerais. Não tenho nada a ver com isso, correto? Agora, se eventualmente essa lei que for criada ali no estado de Minas Gerais, ela me influenciar aqui no estado de São Paulo, aí eu tenho alguma coisa a ver com o assunto, aí esse tema é pertinente à minha vida. Então, por isso que eu demonstro pertinência temática. Exemplo disso, eu estava comentando aqui que às vezes acontece, né? O estado do Minas Gerais, ele isenta o contribuinte de pagamento do IPI. Só que o IPI é o imposto de competência da União, e ele não poderia ter feito isso, essa lei é inconstitucional. Essa lei é uma lei inconstitucional, mas tecnicamente o Estado de São Paulo não poderia fazer nada. A não ser que você tenha o fato de que as empresas automobilísticas aqui do Estado de São Paulo comecem a migrar para Minas Gerais. Aí agora o governador do Estado de São Paulo ele tem a ver com esse assunto, ele tem a ver com essa inconstitucionalidade da lei. Então ele pode fazer uma ADI contra essa lei estadual. Contra essa lei estadual, né, que deveria ser feita pela União. Olha só, IPI é de competência da União. Então, o governo do Estado de São Paulo ele pode fazer uma lei sim contra essa lei do IPI, que é uma lei de Minas Gerais, por conta dessa pertinência temática. Correto? Gente, aqui aproveitando, né, sobre as ações do controle concentrado de constitucionalidade, eu estava comentando também com vocês sobre os rols, né, de lei complementar. O IGCIR, ele é algo que é feito por meio de lei complementar. O rol de 2/3 é importante você decorar. E o Procurador-Geral da República, o primeiro caso que você sabe sobre o PGR é que ele faz parte dos legitimados ativos para propositura de controle concentrado, um legitimado universal. É o 444. Olha que coisa interessante aqui, nós temos a linha do tempo de um processo que foi feito, né, contra, eventualmente, um imposto sobre grande fortuna. O imposto sobre grande fortuna, ele é o primeiro tributo aqui de competência da União de lei complementar. Imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social e imposto residual. Aqui, você tem que, quando se propõe a lei, nesse caso concreto, quando propõe a lei não, né? Quando se propõe a ação dizendo que é inconstitucional aquele tributo que foi criado por meio de maioria simples, olha só, o imposto sobre grande fortuna, criado por meio de maioria simples. Não deveria. Deveria ter sido criado por meio de maioria absoluta. E aí, como aconteceu isso daqui, né? Você fez uma ADI porque você pagou de maneira errada por mais aqui, né, de quase 20 anos pagando errado um tributo. E aí você faz uma ADI pedindo inconstitucionalidade. Se você ganhar a ação, o efeito é retroativo, é ex-tunc, ou seja, T de testa, bateu na testa, você volta para trás. Então você nunca devia ter pago e você tem direito de pegar o seu dinheiro de volta. Só que acontece que, se você faz uma ação pedindo para pegar o seu dinheiro de volta, porque você pagou o tributo errado por muitos anos, não é só você que vai fazer isso. A população inteira que pagou errado vai pedir o dinheiro de volta. Isso causa um caos público. Então, consequentemente, o Estado ele faz o quê? Ele diz sim que ninguém mais tem que pagar esse tributo que é inconstitucional. Mas ele fala o seguinte: ninguém paga mais, mas o que você pagou você não tem direito de receber. Isso é a modulação dos efeitos temporais de uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Isso é a modulação dos efeitos temporais. O que é isso? Você troca de efeito ex-tunc para ex-nunc. O que era retroativo agora fica prospectivo. É só a partir de agora, era só por meio de 2/3, o Supremo Tribunal Federal ele diz o seguinte, ó: o que era retroativo, agora é só prospectivo, é só para o futuro. Você troca de efeito ex-tunc para efeito ex-nunc.
Isso é muito interessante. Isso acontece por muitas situações. Imagina, né, uma lei que tenha criado alguns cargos de auditores fiscais. Essa lei, futuramente, depois aqui, ó, de 14 anos, ela é declarada inconstitucional. Mas por 14 anos, pessoal, os auditores fiscais trabalharam baseado o quê? Na lei, certo? E isso é ruim porque se você anular todos os atos administrativos que foram feitos de acordo com uma lei inconstitucional, você cria um caos público, certo? Então por isso que eles modulam os efeitos temporais. Ó, tudo que o auditor fiscal fez até hoje está errado, mas eu não posso mais anular. A partir de agora ele não trabalha mais, mas o que ele fez está feito, não tem o que eu fazer. Certo? Na verdade, inclusive, nesses últimos 10 segundos aqui, eu me equivoquei. Eu quero dizer o seguinte: tudo que ele fez está feito, não tem como mexer. Mas a partir de agora, beleza, ele não vale mais os atos dele. Fala, como é que eu poderia evitar que isso viesse a ocorrer? Que eu poderia fazer para evitar que isso viesse a ocorrer? Quando essa lei foi criada, lá atrás, quando ela foi criada, você poderia fazer uma ADI contra ela, pedindo o quê? Uma suspensão dos efeitos dela. Você pedir uma cautelar, que é por meio de maioria absoluta. Então, quando você faz a ação, você não faz ação simplesmente pedindo para que ela seja declarada inconstitucional. Né? Você pede para que ela seja declarada inconstitucional e você não quer que ela surta efeitos a partir de agora. Por quê? Porque se lá no futuro, quando ela for julgada, ela for declarada inconstitucional, eu não preciso fazer essa modulação dos efeitos temporais. Por quê? Porque ela já deixou de ter efeitos agora. Então, olha só, se em 2003 tivesse sido feito essa ADI contra essa lei que foi declarada inconstitucional no futuro, se fosse feito aqui, eu pediria uma cautelar suspendendo os efeitos da lei, eu suspenderia os efeitos da lei. Então aqui eu ficaria bem tranquilo, ela não ia ter efeitos até que ela fosse julgada definitivamente. Então eu não teria que fazer essa situação aí de modulação dos efeitos temporais do controle concentrado de constitucionalidade. Já que nós falamos aqui de casos de inconstitucionalidade, nós temos um caso interessante sobre as medidas provisórias. Uma medida provisória, pessoal, ela vale 60 por mais 60, certo? Se ela não for votada dentro do Congresso Nacional em 45 dias, ela entra em regime de urgência, né? A pauta é suspensa, toda a pauta é suspensa de acordo com a Constituição Federal, e aí você simplesmente tem que votar o mais rápido possível. Essa medida provisória é a logística que a gente consegue entender a respeito, né? Lembrando que isso é diferente de projeto de lei de chefe do executivo. O projeto de lei não vale nem um dia, a medida provisória já vale pelo menos por 120 dias aqui, certo? Bom, continuando, o que acontece aqui? O processo legislativo, quando ele é feito dentro do Congresso Nacional, ele fica com um período de 15 dias para que o presidente da República sancione o veto, para que ele concorde ou não concorde, certo? E aí, nesse período de 15 dias aqui, se ele fizer uma proposta, né, de uma medida provisória, não pode ser sobre esse assunto específico que esteja pendente de sanção ou veto. Já volto a falar sobre isso aqui. Então, medida provisória ela não pode tratar sobre assuntos derivados da lei complementar. Medida provisória não pode tratar sobre o plano plurianual, LDO e lei orçamentária anual, a não ser que tenha uma exceçãozinha ali, mas a regra aqui não pode tratar sobre isso. E a medida provisória, ela não pode tratar de assuntos que estejam pendentes de sanção ou veto. Se existe aqui uma lei sobre limpeza, e aí o presidente, no período de sanção ou veto, ele fica e ele diz o seguinte: ah, eu vou fazer a medida provisória exatamente sobre esse assunto. Ele não pode. Então não pode medida provisória sobre situações que estejam pendentes de sanção ou veto por parte do chefe do Poder Executivo. Não pode, beleza? Hum. Olha só, aqui nós temos também é, um caso, né, logístico aqui sobre o controle concentrado, que é o Supremo Tribunal Federal, o controle difuso é feito por qualquer juiz ou tribunal. Só que você pode chegar até o STF também. Olha só, você faz uma petição inicial, pessoal, no caso do controle difuso, o seu pedido é o quê? É pegar o dinheiro de volta, o seu pedido é progressão de regime. Então, esse é o seu pedido específico, é esse. Tá? E agora, qual que é o fundamento? O fundamento é dizer que a lei ela não está de acordo com a Constituição. Agora, só nas ADIs, não, nas ADIs, o pedido já é dizer que a lei não presta, que ela não está de acordo com a Constituição. A lei, ela é inconstitucional. E aí o fundamento é justamente esse, certo? Então a ADI, ela é dessa forma. Ah, olha só coisa interessante também, né? Quando você faz esse pedido para o juiz, pessoal, o seu pedido é aquilo que vai dar procedência ou improcedência, né? O que vai ser no dispositivo dele é o mérito. Aquilo, o motivo pelo qual existe o processo é o mérito. Você vai lá pedir o aluguel de volta, você vai lá pedir a casa de volta, você vai pedir o carro de volta, você vai pedir a pensão alimentícia, você vai fazer um pedido. Esse pedido vai ser julgado. Esse julgamento é a procedência ou improcedência. Esse é o mérito do processo. A existência do processo é por conta disso. Quando o juiz concede ou não aquilo, ele está julgando o mérito do processo. Agora, antes do mérito, às vezes ele tem que analisar algumas coisas. E às vezes essa coisa que ele esteja analisando, ela prejudica a análise do mérito. Então, por isso que é uma questão prejudicial de mérito. Exemplo, para ele conceder ou não aquilo que você está pedindo, por exemplo, a progressão de regime na lei de crimes hediondos, lá, que antigamente não podia, ou para ele pedir de volta o dinheiro do plano Collor, ou para ele devolver para você o dinheiro do imposto que você pagou de maneira errada, porque o Estado não respeitou o princípio da noventena ou da virada de exercício, para que isso ocorra, ele tem que dizer que a lei é inconstitucional. Isso é uma questão que prejudica a análise do mérito. Isso aqui não é uma coisa normal, é uma coisa acidental, é uma coisa incidental. E é por isso que é conhecido como incidenter tantum. Certo? Beleza? Lembrando que se você perde aqui no juiz, pessoal, você vai subir lá para o TJ. E nenhuma Câmara ou turma pode julgar o teu caso. Somente o Pleno pode fazer julgamento do controle concentrado de constitucionalidade. Somente o Pleno pode fazer julgamento.
Olha só, coisa interessante, você está no juiz, você sobe para o TJ, só o pleno pode fazer o julgamento, e às vezes, pessoal, o órgão especial também faz. Às vezes o regimento interno de um tribunal tem um órgão especial que julga as coisas do controle concentrado de constitucionalidade. Então, se o seu caso chegou aqui numa turma, que é uma sala qualquer dentro de um tribunal, se o seu caso chegou aqui, o que, que vai acontecer? Ele não pode ser julgado por nenhuma dessas turmas. Ele tem que ir para o pleno, que é a maioria absoluta dos membros, que essa é a cláusula de reserva de plenário no artigo 97 da Constituição Federal, ou o artigo 948 também ali, né, do CPC. Então vai para o pleno ou para o órgão especial. Se os dois já fizeram vários julgamentos a respeito do assunto, aí um órgão fracionado também pode fazer. Olha só uma coisa interessante, pessoal. Se o pleno já fez vários julgamentos sobre o assunto, se o órgão especial já fez vários julgamentos sobre o assunto, isso também, né, se o pleno do STF já fez vários julgamentos sobre o assunto, aí um órgão fracionado pode fazer o julgamento também sobre o assunto. Então entenda, um controle de constitucionalidade que se chegar de maneira difusa num tribunal, uma turma ou uma câmara não pode julgar, a não ser que o pleno já tenha feito e o órgão especial também, ou o pleno do Supremo Tribunal Federal também tenha feito. Mais um caso de dois terços aqui é a transcendência da matéria. No caso de recurso extraordinário, a repercussão geral. No caso de transcendência da matéria, é possível, né, que, por meio de dois terços, o tribunal, né, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele não concorde com o assunto para que chegue até ele, para que ele julgue em caso concreto. Olha só, um controle difuso. Você começou no juiz, se você perder, você recorre para o TJ, se você perder, você recorre para o STF por meio de recurso extraordinário. Recurso extraordinário, você tem que demonstrar repercussão geral, demonstrar a transcendência da matéria. O STF pode negar a transcendência da matéria para você, e se ele negar, você não vai ter o julgamento feito, né, por ele. Só que aí, no caso, o julgamento, né, é negado por meio de dois terços. E aqui a última coisinha da sala de hoje é aqui os rol de legitimados, né, pessoal? Os não, né? O rol de legitimados, no caso do respeito à Constituição Federal. Quatro mesas, quatro pessoas, quatro entidades, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa. Quatro pessoas, presidente da República, procurador-geral da República. Aqui, quando eu falo procurador-geral da República, não é procurador-geral de Justiça, é procurador-geral da República. Governador do Estado e governador do DF. Quatro entidades, Conselho Federal da OAB. Quando eu falo Conselho Federal da OAB, eu não estou falando Conselho Seccional, eu estou falando Conselho Federal da OAB, não é Conselho Seccional, certo? Conselho Federal da OAB é partido político com representação no Congresso Nacional. Olha só, a representação no Congresso não tem que ser nas duas casas, pode ser na Câmara ou pode ser no Senado. Lembrando que você tem que ter essa representação na data da propositura da ação. Se você propõe uma ação no STF em 2025 e ela vai ser julgada só em 2031, talvez em 2031 o seu partido político não tenha mais representação no Congresso Nacional. Mas mesmo assim ela vai ser julgada, porque na data da propositura você tinha essa representação. Confederação sindical não é federação nem sindicato, é confederação sindical. Entidade de classe de âmbito nacional é nove estados da federação. Nota que aqui, pessoal, não tem Câmara Municipal, aqui não tem prefeito. É bem interessante você ver os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Foco, força, fé, farra depois de muito estudo. Beijo do mago. Se gostou desse conteúdo, encaminhe para o seu coleguinha. Com leguinha. Tchau.